Paz do Senhor. Nesta noite eu queria fazer um pequeno vídeo, porque eu estava vendo uns vídeos na internet falando sobre tribulação. E eu queria expor a ideia teológica da minha igreja, né? Porque também, se você for estudar teologia, né, existem várias correntes teológicas. Existe pré-tribulacionista, existe após-tribulacionista. Então existe também aquela do amilenismo, que eles dizem que não tem milênio. E tem aqueles que falam outras coisas, né? Outras teorias. Então as teorias mais conhecidas são essas. Então, falando sobre a tribulação, expondo a minha ideia, eu acredito com toda certeza que se Deus permitisse a Igreja Santa, a Igreja Imaculada passar pela grande tribulação, Deus seria injusto. E se nós formos observar, né, algumas parábolas, a parábola, por exemplo, da noiva, nós vamos perceber lá que aquelas noivas, né, aquelas virgens que estavam esperando a volta, né, do Senhor, elas estavam esperando a vinda do noivo. Se você observar, elas entram, né, 5 prudentes, ou seja, aquelas que estavam preparadas, aquelas que estavam santificadas, elas entram para bordas do cordeiro, ou seja, elas entram para participar da festividade dos 7 anos que ocorreram no céu, enquanto aquelas que não se prepararam ficaram na terra, ou seja, elas ficaram para a grande tribulação. Se nós formos observar também a parábola da grande ceia, também nós percebemos que todos foram convidados para aquela ceia, mas só entraram aqueles que estavam com veste nupcial, né? Até mesmo entrou um sem veste nupcial, mas ele não pôde ficar naquela localidade. Ele teve que sair de lá. Então nós entendemos que lá também ocorreu a festa dos 7 anos. Se nós formos observar também, né, no contexto do livro de Daniel, quando ele recebe a profecia acerca da vinda, né, do anticristo, que ele fala acerca da vinda do anticristo, né, nós percebemos que existem 7 semanas, né, das 70 que não se cumpriu. É exatamente, né, as semanas que ainda não se cumpriram, ou seja, só vai se cumprir quando Jesus voltar. Teve um certo líder que estava dizendo que a tribulação já está acontecendo agora. Então, ele disse que aquela expressão dos 7 anos de Daniel não é uma expressão literal, não significa um tempo tal. Essa teoria dele, eu acredito, está errada. Não vou citar nomes, né? Porque eu não quero também estar contrário a essa teoria dele, não. Ele pode expor a ideia dele, né? Mas eu estou falando de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o pensamento da minha igreja. E também, se nós formos observar o contexto em que fala o apóstolo Paulo nos livros de Tessalonicenses, que ele estava expondo, né, as teorias acerca da volta de Cristo, você vai perceber que ele fala exatamente, né, ao povo, em 1 Tessalonicenses, né, ele fala ao povo que Jesus ele voltaria, né? Veja aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, deixa eu pegar a Bíblia aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 16, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com voz de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre, para sempre com o Senhor. Então aqui nós encontramos que Paulo ele fala primeiro sobre o arrebatamento de Cristo, o arrebatamento da igreja, né? Para depois falar sobre o período do anticristo. Então, na ordem cronológica do livro
De 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, nós encontramos primeiro falando sobre arrebatamento. Então, logo, o arrebatamento vem primeiro. Então, outro pensamento que eu tenho em relação a essa a teoria, né, da tribulação é que exatamente se Jesus for voltar após a tribulação, mas observe bem, se Jesus for voltar depois da tribulação, um pensamento pós-tribulacionista estaria errado. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que vai ter um período que vai acontecer o tribunal de Cristo, ou seja, é um período antes, é um período bem antes de acontecer o quê? O julgamento final. O tribunal de Cristo vai ser somente para a igreja. Então, se Jesus voltar, né, no milênio, vai estar contrariando o texto, que a Bíblia diz que Jesus voltará nos ares. Ele ficará lá no ar, esperando a igreja subir. Se Jesus fosse voltar depois do milênio, ele teria que vir até a terra. E outra coisa, não tem lógica a igreja subir para a ceia, né? A igreja subir para bordas do Cordeiro e Jesus ficar aqui na terra no milênio. Então não tem lógica. Então por isso que eu acredito, essa é a minha ideia, meu pensamento sobre a tribulação. Então que Deus vos abençoe. A paz do Senhor.